Bom, a gente acabou de chegar aqui no estacionamento do escritório, mas antes de eu entrar lá no escritório, tá, e a gente começar a ver as coisas do episódio, eu quero já mostrar pra vocês o que a gente vai ver hoje, tá? Basicamente, hoje a gente vai definir as tecnologias que a gente vai estar utilizando e já criar os projetos, tanto no Git quanto o setup inicial de cada projeto, então vocês já vão ver código desde já. Tinha gente reclamando que não via código, agora vocês vão ver. E aí, eu já vou até adiantar pra vocês quais são as tecnologias. A gente vai utilizar React Native para o aplicativo, tá? A gente vai utilizar o Expo para fazer o desenvolvimento. A gente vai estar utilizando algumas bibliotecas de animação que eu quero testar hoje, então a gente vai testar junto isso daí também. E a gente vai estar utilizando o Lottie também para alguns motions que a gente vai fazer com eu quase falei qual é o mascote, mas com o mascotinho do nosso projeto, tá? Do nosso SaaS, a gente já tem definido, falta eu registrar marca, então eu não quero trazer ainda para vocês para nenhum engraçadinho roubar o mascote, roubar o nome também, tá? Então primeiro eu vou registrar marca, pegar domínio, deixar tudo certinho, depois a gente parte para outras coisas, beleza? Fora isso, a gente também vai ter o back-end. O back-end vai ser construído em Node, utilizando Express, não vai ter nada de incrível com Nest, com Adonis, a gente vai fazer algo mais simples, tá? E respeitando muito a parte de Clean Code, que eu vou mostrar um pouco para vocês. A gente vai utilizar testes também e, além disso tudo, a gente vai estar utilizando o banco de dados Postgres, que foi o que eu decidi utilizar por conta, né, das necessidades do projeto, dos dados do projeto, que precisam ser um pouco mais estruturados, tá? Basicamente, essas são as tecnologias. Hoje a gente vai criar o setup inicial de cada uma delas, tá? Então a gente vai criar já o nosso aplicativo, vocês já vão ver o emulador, e a gente também vai criar toda a parte inicial do back-end. A gente também vai criar lá o repositório, deixar tudo prontinho pra gente já prosseguir com o desenvolvimento nos próximos episódios. O próximo episódio eu já vou apresentar o nome pra vocês, o mascote, todo o desenho, toda a arte, né, todas as cores, identidade visual, tudo bonitinho. Aí depois em si a gente parte pra continuar o desenvolvimento. Pra quem fica reclamando, falando, Vitor, mas eu quero ver código, cara, calma, a gente vai mostrar código, tá? Vai mostrar muito código. Por isso que eu tô muito tranquilo em, cara, vamos primeiro planejar as coisas, vamos fazer as coisas com calma, vamos mostrar a realidade do que é a pesquisa de mercado, que leva tempo, que não é simplesmente decidir fazer e vou fazer e acabou, que existem desistências, eu não vou desistir desse projeto, mas existem desistências e desistir é bom de um projeto ruim, tá? Então, enfim, a gente teve que organizar tudo isso, agora sim a gente vai começar a partir para código, beleza? Então, vamos para o escritório começar isso daí. What are you doing? Little shit. Bom, já estamos aqui na nossa máquina então, e a gente vai criar o nosso primeiro repositório, tá? O primeiro repositório vai ser do aplicativo. Então, eu vou criar aqui SaaS App. Obviamente eu vou deixar privado, eu não vou deixar esse código disponível para quem quiser copiar aí, mas enfim, criei aqui de forma privada. E agora a gente vai criar o nosso projeto React Native, tá? Porque a gente vai desenvolver todo o nosso SaaS, pelo menos a parte de aplicativo, né, com React Native. Depois a gente vai exportar esse mesmo aplicativo para desktop e para web também, tá bom? Tudo utilizando React Native, vou mostrar para vocês enquanto eu estiver desenvolvendo. Então, eu vou pegar aqui e vou criar o nosso projeto. Então, npx expo init. Eu vou colocar o nome do projeto. O nome do projeto eu posso dizer que é SaaS App e vou dizer que eu quero usar o NPM, tá? Vou dar um Enter, ele vai criar. Eu vou escolher com que ele crie. Eu tenho algumas opções, né? Eu tenho blank aqui, que seria vazio, limpo, apenas com JavaScript. Aqui seria vazio com TypeScript. Aqui ele já vem com as tabs e com React Navigation também. E tem esse minimal aqui, que ele já vem com algumas configurações a mais de React Native, que, enfim, a gente não vai precisar por agora, depois a gente faz a migração, tá? Vou utilizar o blank TypeScript, ele vai baixar tudo aqui que a gente precisa e já vai instalar. Inclusive, eu estou usando aqui no meu terminal o Tmux, que é uma ferramenta interessante também, TMUX. Ele vai ajudar bastante com alguns emotes e com algumas configurações de tab também no terminal, até porque eu utilizo o Vim para programar, né? Eu não utilizo o VS Code, eu utilizo o VS Code só para gravar vídeo, para gravar aula, mas programando mesmo eu utilizo o Vim, vocês já vão ver isso daí. Então, enfim, a gente instalou e eu vou executar o meu emulador, só para a gente ver se está tudo certinho. npm run iOS. Deixa eu ver, npm run iOS. Tá, eu tenho que ir para a pasta, né? Deixa eu ver, cd SaaS App. Já tá tudo aqui. Deixa eu limpar aqui. Então, eu já tenho os meus arquivos aqui. Eu já consigo navegar aqui entre as minhas pastas. Ó. Tem as imagens, eu tenho package.json também. Já tá com as configurações de Start, Android, iOS. Tudo certinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou parar aqui a execução do nvim e a gente vai executar npm run
iOS, para a gente executar o nosso bundle com o emulador, que inclusive está aqui, ó, o emuladorzinho já foi executado e já aparece aqui, então já está configurado, ó. Inclusive está com o bundle aqui do JavaScript, ele vai finalizar e prontinho. Estou com o meu emulador aberto aqui, né? Ó, consigo mexer no celular normalmente, trazer aqui o menu, sair do aplicativo, mexer em tudo. Só que, obviamente, para isso eu preciso ter o Xcode, né? E preciso estar numa máquina da Apple. Mas, enfim, já está configurado aqui. A gente já pode fazer o pull do nosso projeto. Então, eu vou parar aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um git init aqui, para a gente iniciar o git no nosso repositório. E eu vou pegar aqui o nosso repositório remoto. Vou adicionar aqui. Deixa eu só ver se eu já tenho um git ignore. Eu acho que ele não vai mostrar por aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não tem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou adicionar um arquivo que vai se chamar .git ignore. Ele já existe, tá? Ele já existe, então já está pré-configurado. Beleza, porque ele não mostra aqui, mas ok. Você tem que até configurar para ele mostrar arquivos com ponto na frente, porque ele não está mostrando. Mas a gente já vai poder fazer o nosso pull, beleza? Então agora a gente vai selecionar a nossa branch main, adicionar aqui, fazer o seguinte, git add.git commit -m first commit, e aí depois eu só preciso dar esse push. Beleza. Se eu for olhar aqui agora e for atualizar, ele já vai estar com os arquivos aqui, tá? Então a gente já tem o nosso repositório criado, já com todos os dados aqui certinho. A gente já vai estar com a nossa branch configurada na main e tudo mais. Depois a gente vai fazer todo o deploy e tal para fazer os testes no próprio celular. E agora que a gente já tem aqui todo o nosso repositório criado, né? Já vazio, né? Com todo o projeto vazio. O que eu quero fazer, tá? Eu quero testar uma coisinha no React Native, que são as animações. Eu tinha comentado com vocês antes, quando eu estava no carro, que eu quero fazer algumas animações na tela quando surgir os elementos. Então vai surgir, digamos que surge um foguinho ou surja o próprio mascote. Eu quero que ele tenha uma micro interação e uma animação. E para isso a gente vai usar uma biblioteca chamada React Native Reanimated, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, React Native Reanimated. Vamos dar uma olhadinha. Tá aqui a instalação. Deixa eu ver se eu tenho alguma paginazinha, ó. Tem a paginazinha deles e basicamente a gente vai conseguir fazer algumas animações, tá? Com isso daqui. Ele mostra alguns exemplos. Legal. Isso aqui é bem legal também, essas animaçõezinhas de entrada. Então tudo isso vai fazer uma enorme diferença para o nosso aplicativo. A gente não vai clicar e simplesmente vai abrir. A gente vai clicar e vai ter uma animação, né? Então, enfim. Então isso aqui vai ajudar bastante, tá? Legal, isso aqui é muito legal. Dá para fazer bastante coisa com isso aqui. Vamos dar uma olhadinha então na documentação deles. npx expo install, vamos copiar. A gente vai vir aqui e vai colar o comando para a gente instalar no nosso projeto o React Native Reanimated. Vai instalar, beleza. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, não tanto. Vamos ver como é que vai ficar, porque eu vou abrir o projeto aqui para a gente fazer uns testes. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir em duas abas. Nessa primeira aba aqui, eu vou executar o meu aplicativo. Então, npm run iOS, porque ele vai abrir o terminal. Terminal não, né? Abrir o terminal com o meu aplicativo, o emulador. O emulador vai ficar aqui no cantinho. Enfim, vai ficar aqui no cantinho. E aqui a gente vai abrir o nosso nvim. Então, nvim, ponto, para a gente poder fazer algumas edições. Só deixa eu fazer o seguinte. Tmux. nvim ponto, a gente vai abrir aqui o nosso projeto. Se eu for olhar em package.json, eu já tenho o React Native Reanimated aqui, tá? Inclusive a Hostinger é apoiadora aqui do nosso canal e do nosso projeto aqui do SaaS, tá? Então eles cederam os servidores deles aqui pra gente utilizar. Então todo o back-end a gente vai estar hospedando aqui na Hostinger, tá? A gente vai fazer todo o deploy, vou mostrar isso pra vocês. Já tem um vídeo aqui no canal também, fazendo deploy lá na Hostinger, fazendo deploy automático, onde toda vez que eu atualizo o código, ele também atualiza no servidor. Então também tem o link aqui no card, tá? Para vocês assistirem. Mas nós vamos estar utilizando a Hostinger. Então se vocês forem desenvolver junto com a gente, vocês podem vir aqui no site procurar um plano que seja de VPS, né? Então a gente vai procurar aqui VPS. E aqui em VPS vocês podem escolher, ó. Tem planos muito baratos mesmo, tá? Se a gente escolher aqui, ó, deixa eu ver o pagamento. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Escolher plano. Então tem um KVM1, tá? Vai dar R$29,99 por mês. Vocês vão ter um lucro, vão ter 4 GB de RAM, 50 GB de espaço. Inclusive, vocês vão conseguir escolher onde vocês querem hospedar, tá? Em qual parte do mundo vocês vão querer hospedar. Então, se os clientes de vocês forem aqui do Brasil, vocês podem hospedar em São Paulo. Se for fora, vocês podem escolher nos Estados Unidos ou em outros países que a Hostinger tem seus data centers, tá? Mas para poder contratar é só clicar aqui em escolher plano. Ele vai entrar aqui para fazer o pagamento. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui 12 meses, tá? No final aqui eu tenho desconto de 53%.
vai ficar R$395 para usar durante um ano, um VPS onde eu posso hospedar qualquer coisa de qualquer linguagem de programação, tá? Então eu vou clicar em continuar aqui. Na verdade, deixa eu ver o seguinte, tem que aplicar o nosso cupom de desconto. Então aqui, ó, cupom de desconto, vou colocar ONP, vou aplicar e ele vai me dar ainda um desconto de 10%, tá? Então eu tinha 53%, ele vai dar mais um cupom de 10% e vai sair 63% de desconto ao todo, tá? Um mês vocês já descontam aí, tá? Nessa contratação. Então no final vai sair R$356,29 para te utilizar durante o ano todo, um valor único para o teu plano, beleza? Então, só usar o cupom NP, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Usem a Hostinger aqui junto com a gente. Então, agora que a gente já tem toda a estrutura do nosso aplicativo, tá? Pelo menos a estrutura inicial já criada, eu vou vir aqui e vou criar a estrutura do back-end. Então, a estrutura do back-end vai ser o seguinte, deixa eu clicar aqui em criar, create a new repository, eu vou colocar aqui, ó, SaaS back, vai ser privado, vou criar o repositório. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu tô na pasta ONP aqui, onde a gente vai criar a nossa pastinha do back-end. Vou colocar aqui, ó, mkd SaaS back, vai ter aqui cd SaaS back, não tem nenhum arquivo dentro ainda, já vou dar um git init aqui, pra gente já colocar um git repository, e eu vou fazer o seguinte, nvim ponto. A gente não tem nenhum arquivo aqui ainda, a gente vai começar a criar. Tá? Então ele vai abrir aqui o NVIM vazio, né, as pastas vazias. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma primeira pasta, que vai ser src. Então criamos ela aqui. Dentro dela a gente vai criar mais 4 pastas, por enquanto, tá? Então vão ser controllers. Depois a gente vai ter services. Depois a gente vai ter repositories. Depois a gente vai ter os models. E a gente já vai criar também um arquivo dentro da pasta src que vai se chamar server.ts, porque a gente vai estar utilizando TypeScript, né? E Node.js. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente não vai ter um banco de dados logo de largada, tá? A gente vai desenvolver muita coisa aqui usando repositórios em memória. Mas, Vitor, por que tu vai fazer isso? Primeiro, porque a gente vai implementar testes aqui. Então eu não vou ficar usando Prisma, usando TypeORM ou algo assim para criar os bancos de dados, porque banco de dados é a coisa menos importante que tem no sistema. A parte mais importante são regras de negócio. E vocês viram até hoje que a gente tá mexendo em regras de negócio o tempo todo. Tem muita gente que ficava reclamando, né, assistindo, eu vi vários reacts, cara, mas não tem código, não tem código. Não é por isso que o SaaS de vocês foi a falência, porque vocês não planejam nada. Vocês são precoces, né, querem tudo, eu quero mexer em código, eu quero me sentir o dev gostosão que vai digitar código e não planejo nada, né? Por isso que vocês não têm dinheiro, por isso que vocês estão pobres. Então vocês precisam pensar antes de começar a desenvolver. Quem começa a desenvolver sem pensar perde dinheiro e nunca vai chegar a lugar nenhum, tá? Vai desistir antes do caminho porque não planejou as coisas direito, não sabe para onde tá indo, não sabe o que tá fazendo. Então eu tô planejando as coisas com calma, tá? Então, dito isso, o que vocês precisam entender também? Um aplicativo, ele é diferente de um front-end web. Por mais que vocês falem, Vitor, mas é tudo React, né? Tu pode salvar as coisas no local storage ou no async storage, tudo igual e tal. Não, não é igual, tá? É igual para vocês que vocês não sabem o que vocês estão fazendo, porque não é igual. Quando a gente tem um aplicativo, dependendo do aplicativo, a gente tem uma mentalidade offline first. E aí, no meu exemplo, né? O meu cliente vai estar no ônibus utilizando o celular enquanto ele faz as tarefas dele, né? Enquanto ele tá no ônibus lá 2 horas, ele tá ali fazendo as tarefas, digitando, mexendo no aplicativo. Se ele tá dentro de um túnel, o aplicativo simplesmente não pode fechar, não pode parar de funcionar. E tudo bem, ele talvez nem feche, mas ele vai ficar ali, né? Não vai atualizar, não vai salvar, o cara vai voltar e do nada perdeu tudo que ele tinha feito. Isso não pode acontecer. Sabendo disso, a gente vai ter que criar, e aí eu já escolhi até o banco, tá, de dados, a gente vai usar o MongoDB aqui para nossa aplicação, utilizando o Atlas, né? Então a gente vai ter a sincronização entre o banco de dados que está no celular e o banco de dados que está no servidor, e vai sincronizar o tempo todo. Mas se caso o usuário estiver usando o aplicativo enquanto não tem internet, ele vai poder usar, depois vai sincronizar com a internet, tá? Com o banco de dados que está lá no servidor. Então, sabendo disso, não é interessante que eu já comece já usando o banco de dados. Eu vou usar tudo em memória enquanto for desenvolver, com todos os testes e tudo mais. Depois eu só replico isso para um modelo de banco de dados, tá? Vocês vão ver que isso, como que funciona isso na prática, eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, o que eu vou fazer é instalar algumas dependências que são obrigatórias para o meu projeto. Então, npm install -d para me salvar nas dependências de desenvolvimento.
Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês conseguirem ver. E a gente vai instalar o TypeScript, vai instalar o TS Node, vai instalar @types/express, vai instalar, deixa eu ver o que mais, @types/.env. Bom, por enquanto é isso, tá? Vamos instalar isso daqui dentro do nosso back-end. Depois a gente vai instalar o nosso Express e o nosso .env nas dependências normais, tá? Ok, então tá instalado. Se eu voltar aqui, né? Ele não está atualizado, mas deixa eu fechar ele. Ó, eu vou abrir o meu package.json, já vão estar aqui as dependências bonitinho, tá? Então, .env, né, Express e TS Node nas dependências de desenvolvimento, nas dependências normais, .env e Express. E aí, voltando aqui, a gente tem a nossa estrutura inicial. Vamos fazer a configuração do nosso server.ts para já deixar rodando, igual a gente fez lá no aplicativo. Então, deixa eu dar uma aproximada também para ficar maior para vocês aí. O que a gente vai fazer aqui, ó, import Express, colocar em letras maiúsculas mesmo, from Express, import .env from .env. Depois a gente vai fazer o seguinte, const server a express e server.listen. Vamos colocar para rodar na porta 4000. E eu já posso também colocar uma primeira rota, então server.get. Vou colocar aqui uma rota barra e uma função. Eu vou ter que receber aqui em cima os types, né, de request e response. Então, request, response. E aqui a gente só vai fazer o seguinte, res.json, test, true. Beleza, vamos tentar executar. Falta o seguinte, na verdade, né? A gente precisa criar um script aqui, ó, para que a gente possa rodar o nosso dev. Então, nosso comando de dev vai ser o seguinte, node moon, tá? A gente vai colocar aqui node moon server. Na verdade, src/server.ts. Talvez isso aqui dê algum probleminha, mas depois eu volto nele, tá? Vou ver o seguinte, vamos vir para essa outra tab e vamos tentar executar npm run dev. Ele não vai ter nodemoon, né? Então npm install nodemoon @types/nodemoon -d npm run dev. Ele tá reclamando do type, né? Eu preciso instalar iniciar, né, o nosso TypeScript. Então npx tsc iniciou. Se eu der um npm run dev, vai rodar bonitinho sem dar erro, tá? Então o nosso servidor já está rodando, nossa API já está rodando. Se eu quiser testar, tá, o nosso servidor, http localhost porta 4000 vai retornar teste true, tá bom? Tá funcionando normalmente, tá? A gente tinha configurado para ele retornar teste true mesmo na rota raiz, tá? Então o nosso servidor tá funcionando, nosso Express tá pronto pra gente começar a desenvolver. E aí depois, nos próximos episódios, eu vou mostrar para vocês qual é a configuração interna aqui, tá? Porque a gente tem, ó, a nossa estrutura de pastas aqui, como é que a gente vai organizar cada coisa, tá? Mas basicamente, controller para controlar o que tá entrando dentro da API, né? Os models para modelagem de dados, os services para as regras de negócio e os repositórios para repositórios, né, para comunicação de persistência. Então, por exemplo, se eu quiser aqui dentro, ó, criar já uma pastinha in memory, eu já posso criar, tá? Então, eu já tenho uma pastinha in memory aqui. Aqui dentro eu vou ter, por exemplo, a users repository in memory ou in memory repository.ts. Aqui dentro a minha classezinha, né? Então, class users in memory repository, beleza? Basicamente é isso aqui, tá? Já temos também o nosso back-end já configurado, tá? E aí com isso daqui a gente já pode mandar lá pro Git. Então aqui, ó, posso vir aqui para a execução do nosso servidor e vou mandar pro Git. Então, primeiro eu preciso pegar aqui o nosso repositório do Git, tá aqui, ó, e copiar aqui essa primeira parte para adicionar o repositório remoto. Depois eu vou colocar aqui a branch main e depois vou mandar um push git push set upstream origin main. Prontinho. Se eu for abrir agora aqui, já vai estar com toda a minha estrutura já, tá? Estrutura aqui, repositórios, in memory, já tem users in memory repository, já está tudo aqui dentro também. Então aqui a gente já criou o nosso repositório do aplicativo, tá? Do React Native, e também já criamos o nosso repositório do back-end, tá? Que a gente vai estar utilizando Node.js, já configuramos o projeto para a gente já começar a desenvolver, beleza? Então, a
partir dos próximos episódios a gente já vai para código, vocês já vão ver boa parte aqui já funcionando, né? E vai ter mais episódios assim mostrando mais a rotina mesmo e o que eu desenvolvi naqueles 15 dias, né? Até surgir o próximo episódio. Então o episódio sai a cada 15 dias e aí vocês vão ver a continuação por lá.